Olá, bom dia, meus amados e queridos irmãos. Nós nos preparamos para estudar mais uma vez a Palavra de Deus nessa escola bíblica dominical. Nos primeiros 4 meses deste ano, nós estivemos falando sobre a importância de termos a certeza do nosso relacionamento com Deus. E disso falamos da certeza da salvação, sobre a regeneração, a depravação total, para nos levar a ter a segurança de que nós estávamos ou estamos em um relacionamento certo com o nosso Deus. Agora, nos próximos meses, o alvo, como tem sido até aqui, é ter as Escrituras como centro de nossos estudos. Nesse segundo subtema do ano, servindo a Deus através da igreja local, nosso tema geral, e o nosso segundo subtema é reconhecendo o valor da palavra de Deus para uma vida de serviço ao Senhor. O nosso verso-chave para estes meses que estaremos dando enfoque à palavra de Deus é o Salmo 119 e o verso 105, como os irmãos já creio têm memorizado, e nós vamos recitá-lo novamente agora, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Então, nós já demos 3 lições sobre as Escrituras nesse nosso segundo subtema, e nós queremos hoje fazer uma revisão geral daquilo que já dissemos até aqui. A primeira lição falou sobre o valor das Escrituras, ou como nós apresentamos a Escritura como a vera palavra de Deus. Evidentemente, como quando nós queremos nos deter no valor das Escrituras, pensemos primeiramente na autenticidade das Escrituras, na sua autenticidade. E sobre isso nós destacamos algumas coisas quando nós estudamos, porque nós vimos que a Bíblia ela é um livro singular. É o livro mais lido em todo o mundo. O segundo livro era O Peregrino, não sei se ainda guarda, durante muito tempo a Bíblia e o Peregrino eram os livros mais lidos no mundo, mas ela tem o seu valor assim magistral como palavra de Deus e como aquele livro que tem sido lido ao longo da história ao ano pelos cristãos. Bem, no que diz respeito a este livro, nós temos nele também como parte da sua autenticidade, desse seu valor, que ela foi escrita por mais ou menos, quantos homens escreveram? 40 homens, cerca de 40 homens, 40 pessoas foram que escreveram as Sagradas Escrituras. E isto dentro de um período de, você sabe a resposta? De 1.600 anos, 16 séculos. Este é o período que se levou para escrever as Sagradas Escrituras. E o seu valor intrínseco é que ela também foi escrita por pessoas de variados ramos de atividades. Você pode pensar em alguns ramos variados: pescadores, boiadeiro, que mais? Legisladores, um general, copeiro, primeiro-ministros, ou primeiro-ministro, médico, como Lucas, e por aí vai, rei, ou reis. Você tem Davi, você tem Salomão, tem coletores de impostos, como Mateus. Nós podemos
se desejarmos pensar em Paulo como um rabino. É impressionante como estes homens, durante um período tão longo, há 16 séculos, onde não tiveram nenhuma reunião para idealizar o projeto do livro chamado a Bíblia, mas todos falam e dirigem sobre a mesma pessoa, o seu foco central, do Gênesis até o Apocalipse. Cristo é o agente central. E não há contradição nos eventos, há, na verdade, complemento das ideias que vão sendo apresentadas ao longo da história da sua escrita, como nós já observamos. Por isto, a Bíblia ela é um livro sem igual, escrito em 3 idiomas, grego, hebraico, uma porção pequena de aramaico, escrita então em 3 idiomas. Tudo isso vai formando, vai fazendo a sua autenticidade e a sua veracidade. Que a veracidade e a autenticidade também diz respeito ao teste bibliográfico. Que é isto? É o exame da transmissão textual pela qual os documentos chegam até nós. Bem, nós já falamos isso anteriormente, mas nós queremos apenas destacar que as obras, elas têm alguns critérios para serem consideradas a sua autenticidade ou exame da transmissão textual. E a Bíblia, a escritura que você tem em suas mãos, você pode ter toda a segurança de que ela é autêntica, ela é verdadeira, ela é assegurada por Deus, mas também historicamente como fiel e verdadeira. Note que nas Escrituras, como dissemos na outra ocasião, e que nós estamos apenas lembrando, colocando 2 obras antigas, nós podemos pensar na obra a Ilíada, que é de Homero. Ela data do ano 900 a.C. A cópia mais antiga, 400 anos antes de Cristo. Isso quer dizer que esta cópia ela foi feita num intervalo de 500 anos. Ela data de 900, a cópia mais antiga é de 400 a.C. Isso quer dizer que tem um intervalo de 500 anos até a cópia, a primeira cópia. O número de cópias que se tem deste material da Ilíada de Homero, que é assegurada como fiel, como verdadeira, 643 cópias. Agora vamos pensar, na sua mão aí você tem o Novo Testamento. O Novo Testamento, a sua data é entre 40 e 100 anos do ano Domini, ou depois de Cristo. Entre 40 e 100 do ano Domini, ou depois de Cristo. A cópia mais antiga é datada do ano 125 depois de Cristo. Ano 100, cópia, ano 125 depois de Cristo. O intervalo é apenas 25 anos. 25 anos. A Ilíada, que tem tanta consideração quanto a sua autenticidade, ela tem 500 anos de intervalo. O Novo Testamento, da sua primeira cópia, são 25 anos de intervalo. Agora, quantas cópias nós temos do Novo Testamento? A Ilíada, 643. O Novo Testamento é dividido em vários manuscritos, 5.300 manuscritos gregos do Novo Testamento. Este número tem mais de 10.000 manuscritos da Vulgata Latina
e mais 9.300 de outras antigas versões. Temos mais ou menos 24.000 cópias do Novo Testamento. Então, isto faz parte da autenticidade do exame bibliográfico ou da transmissão textual que vem assegurar a veracidade daquilo que temos em nossas mãos. Então você tem a palavra de Deus, você tem em suas mãos um texto que nós dizemos é a palavra de Deus, não é o original, os autógrafos, mas é a palavra de Deus. Cremos nesta cópia fiel da palavra de Deus que temos em nossas mãos, então você pode confiar nela. Na segunda lição, falando das Escrituras, em nosso resumo, aqui nós falamos sobre as Escrituras na vida dos santos, e nós apresentamos o Deus das Escrituras, Vamos lembrar alguns textos, como o de Jó, no capítulo 11. Jó, no capítulo 11, nós lemos no versículo de número 7, assim: porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Este é o Deus das Escrituras, o Deus da palavra. Como chegar e como conhecer os caminhos de Deus, os caminhos do Senhor. Como chegar à sua altura, como diz Jó. Veja ainda no capítulo 36 de Jó, do Deus das Escrituras, que estamos destacando, Jó 36, e o verso de número 26, que nos diz assim: eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Esse é o grande Deus. Veja ainda Jó 37, agora o verso de número 5 e o verso 23. O verso 5 diz: com a sua voz troveja Deus, maravilhosamente faz grandes coisas que nós não compreendemos. E o verso de número 23: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Ninguém pode alcançar a ideia de nós não chegarmos ao conhecimento de Deus, de alcançar a sua sabedoria, a sua sapiência, como Deus todo sábio que Ele é. Este é o Deus das Escrituras, que as Escrituras nos apresentam. Nós podemos ainda ir ao Salmo 77 e o verso 19, que nos diz assim, verso 19: pelo mar foi o teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Querendo dizer, ali Deus operou a sua obra, mas não se pode conhecer Deus, não se pode conhecer o seu poder, esse poder supremo. Mas este é o Deus das Escrituras. E então o destaque é que as Escrituras, a Escritura nos apresentam a Deus como um ser supremo e com uma vontade moral pura. E ela o faz através dos atributos de Deus, dos atributos do ser de Deus, aquilo que faz parte da sua pessoa ou da sua natureza. Tudo isto é para que nós pudéssemos conhecer Deus. E então nós pudéssemos
adorá-lo, nós pudéssemos servi-lo e nós pudéssemos então desfrutá-lo ou desfrutar das suas bênçãos e de suas benesses. Os seus atributos de onisciência, né? Deus sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas em sua onisciência. Eu não posso fazer nada ou pensar nada que Deus já não saiba em sua onisciência. O que é uma grande bênção, como nós tratamos na outra ocasião, porque Deus pode com isto estar cuidando de nossas vidas, com isso Deus pode estar ajudando, operando, indo adiante de nós para nos guardar, para nos amparar e então para nos proteger. Isto é algo maravilhoso, assim como a sua onipresença, onde eu não posso fugir da presença de Deus, onde eu não posso me esconder de Deus. Porém, esta ideia, positivamente, é que onde eu estiver, Deus estará para cuidar da minha vida. Em qualquer circunstância, Deus estará lá presente comigo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu nunca jamais te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ele estará para sempre conosco, ao lado daqueles que entregaram a sua vida a Jesus e que têm aqueles que ministram, como diz Hebreus, a seu favor, a favor daqueles que vão herdar a salvação eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor, daqueles que já colocaram fé na obra da cruz do Calvário. Então a sua onipresença para nós é uma grande bênção, porque assegura que Ele estará ao nosso lado. A onisciência o faz agir e operar para nos guardar, para nos livrar e até muitas vezes para nos impedir de nós cairmos, seja na tentação ou entrar pelas portas que não deveríamos entrar, para não trazer prejuízo ou nos afastar de Deus quando o diabo abre portas diante de nós. A onisciência de Deus, a onipresença de Deus é uma grande bênção. A sua onipotência faz que execute toda a sua vontade. Falamos da sua sensibilidade, da sensibilidade de Deus, né? Ou de como Deus é imenso, né? Que alguns preferem usar, os teólogos, para a onipresença de Deus, querem dizer que Deus enche tudo. Não há nenhum lugar onde Ele não esteja, mesmo que Ele esteja reprovando, condenando, ajuizando. Deus está presente dentro do seu mundo, porque Ele é imanente, e transcendente, porque está fora, preenchendo todo o nosso universo. Esse é o Deus das Escrituras. Essa Escritura apresenta Deus como um ser supremo e de uma vontade moral pura, e os seus atributos, as qualidades do seu ser manifestam assim a sua pessoa. Além disto, Deus também se revela através de antropomorfismos. Você lembra o que significa antropomorfismo? E Deus se comunica também através de antropopatismo. O antropomorfismo é quando é atribuído a Deus partes humanas, né? Mãos, braço, pés, né? A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Isso é um antropomorfismo. João 10 diz que nós estamos nas mãos de Deus, estamos nas mãos do Filho. Isto é o antropomorfismo, é o modo de Deus falar conosco, de maneira que nós possamos entender e compreender a sua ação, o seu poder de agir. Então assim Ele faz. Com o antropopatismo está relacionado com os sentimentos, que também mostram para que revelam o entendimento para compreendermos Deus acerca, quando Ele fala de alegria, tristeza, né? Que Deus sente, mostrando
revelando, dando-nos a entender, a compreender Deus até em sua pessoalidade como um ser moral, então, que Deus representa, e como um ser pessoal que Ele é. Então Ele se revela, se manifesta em seus atributos, que são as qualidades da sua natureza, do seu ser, assim como pelos antropomorfismos e pelo antropopatismo, certo? Deus, através da sua palavra, Ele vem fazendo que Ele vem nos motivando cada vez mais a que venhamos a confiar nele, pela revelação na palavra de Deus, do seu poder todo-poderoso, né? E também de que Ele tem o controle sobre todas as coisas em sua santidade e perfeição infinitas. Nós podemos ler, estamos aqui ainda nos Salmos, vamos ler apenas o Salmo 96, os primeiros versos de 3, a partir do verso 3, que diz: anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos. É assim que a palavra, a escritura, né? Então ela se revela, ela manifesta-se, ela fala em direção do nosso Deus, do nosso Senhor e o nosso Salvador. E o Salmo 27, verso 1 e 2 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que nos motiva ao descrever o seu poder, a sua glória, a sua majestade, para que nós venhamos a confiar nele e em sua santidade perfeita, infinita. Amados, o terceiro tema que nós já tratamos e último foi as Escrituras como a nossa única regra de fé. Embora já tenham se passado então tantos séculos, século 21, as Sagradas Escrituras ainda não desfrutam da credibilidade que ela deveria ter, apesar de todos os elementos, são muitos, que corroboram a sua veracidade e autenticidade. Mas a incredulidade cresce absurdamente com relação à palavra de Deus, embora não pareça, mas cresce e muito esta incredulidade. Existem alguns grupos que nós queremos lembrar. Primeiro, há um grupo chamado, você lembra? Que diz que não há qualquer revelação divina, que Deus não nos deu nenhuma revelação. Nós não podemos receber a Bíblia com Sagradas Escrituras, porque Deus não teria dado nenhuma revelação. São os racionalistas. Uma parte dele diz, bem, não há nenhuma revelação. Deus não nos deu nada. E uma outra parte dentro dos racionalistas, ele disse, não, há algumas poucas porções dentro deste livro chamado a Bíblia, que são revelações de Deus. Algumas poucas porções. Assim são os racionalistas. Então isto é incredulidade. Isto é negação das Escrituras como a vera palavra de Deus. Bem, o segundo grupo, que também tem estado dentro desse
grupo de incredulidade, assim como temos chamado, primeiro racionalistas, o segundo são os místicos. Mas os místicos têm uma ideia um tanto diferente. Este grupo alega que existem outras formas de revelação além da Bíblia. A Bíblia seria uma revelação, né? Mas além dela, dizem eles, através de uma autorrevelação e de uma devoção pessoal, se pode receber diretamente da parte de Deus a comunicação da verdade adicional, uma verdade adicional, que para nós também é uma heresia. Não existe verdade adicional. Eles usam o texto de João 16, versos 12 e 13, para dizer a necessidade de uma revelação adicional, que nós vamos ler posteriormente. Vamos só lembrar a terceira forma de negação da Bíblia como a verdade de Deus final, que é dizer, em terceiro lugar, primeiro, racionalista, dizem que não há revelação de Deus. Uma outra parte destes dizem que há algumas poucas porções que são revelação de Deus. Segundo, os místicos, que dizem que há uma revelação interior, que você pode receber diretamente da parte de Deus se tiver uma vida devocional. Se você se entregar a esta busca, Deus lhe falará, lhe dará a verdade adicional. E a terceira é que a igreja, e não a Bíblia, é detetora da verdade. A igreja, como se uma igreja pudesse ser a detentora das verdades de Deus. Lembra que Jesus diz, lá em João 20, aliás, o evangelista, que usando uma figura de linguagem, João 20, o verso de número 31, o 30 ele diz que Jesus fez muitos milagres, ele operou grandes obras na presença dos seus discípulos. E aí o 31 vai dizer que estes, porém, foram registrados para que creais, né, que Jesus é o Filho de Deus. Mas o 30 diz que houve outras ações de Deus que não foram registradas, e foi como que a igreja tivesse guardado estas revelações, como uma igreja detesse estas revelações que não foram registradas, ou em que em nosso próprio tempo a igreja recebesse também esta revelação e fosse a detentora da verdade. Para nós, a Bíblia é a única verdade e a autoridade final para a nossa fé e a nossa conduta. É assim que nós cremos. Vamos voltar a João 12, aliás, ao texto de João 16 e o verso 12, para nós finalizarmos a nossa revisão das 3 primeiras lições. João 12, João 16, 12, né? Sempre quero dizer o contrário. João 16 e o verso 12 diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Lembra que nós dissemos que há os místicos que dizem, não, você pode receber uma verdade interiormente, através da sua busca, da sua consagração. Há uma verdade, como é que eles dizem, uma verdade adicional para ser recebida.
porque dizem eles aqui: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, aquilo que ele não disse aos discípulos, esta é uma verdade adicional que precisava ser entregue, e é entregue àqueles que o buscam, àqueles que rendem a sua vida, consagram-se, pessoas especiais, né, para receber a verdade adicional. Porém, a crença geral, de fato, em verdade, olhando para esse texto, é que esta promessa, que aí foi colocada e apresentada, eu tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, ela já foi cumprida. E ela foi cumprida quando? Quando o Novo Testamento foi escrito. Então, essas verdades que eles não puderam receber naquele momento, porque o Espírito Santo não havia sido dado ainda, não tinha vindo de forma permanente sobre eles, ela foi cumprida quando o Novo Testamento foi escrito. Em Timóteo 3,16, toda a escritura inspirada por Deus, né? E é útil para ensinar, para repreender, para educar na justiça, para tornar o homem de Deus, no verso 17, perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? E 2 Pedro 1, 20, 21 vai dizer que nenhuma profecia é dada por vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a escritura do Novo Testamento cumpriu esta promessa, porque Deus entregou o Novo Testamento e revelou aquilo que Ele queria que a sua igreja soubesse, e nos deu muito mais do que nos deu a história da humanidade, nos deu o Evangelho de João, mas João mesmo, a revelação do Apocalipse, que fala da história da humanidade, o seu fim, o juízo e julgamento de Deus, quando Deus tratar com todo o mundo na história final da humanidade, da igreja de Israel e dos gentios ou daqueles que não são judeus. Então tudo nos foi entregue e nós não podemos nem acrescentar nem tirar, diz a própria Escritura, daquilo que nos foi dado. Segundo, esta promessa se cumpriu pela iluminação do Espírito Santo nas Escrituras aos salvos. Veja que João mesmo 16, o verso 13, que nós já lemos, diz que quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, esta promessa também se cumpriu pela iluminação do Espírito Santo das Escrituras aos salvos. No Pentecoste, quando a igreja foi inaugurada, o Espírito Santo veio de uma forma permanente sobre cada salvo, sobre cada crente, e também para desenvolver o ministério de iluminação da mente de todo salvo, de todo crente, para ele compreender a verdade. Como diz João 16, 13, aqui que lemos, como diz 1 João 2, 27, que diz que nós recebemos a unção e que esta mesma unção é quem nos ensina. Vamos ler para finalizar nossos últimos versos. 1 João 2, o verso 27 diz: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Muito bem. O versículo 20 do mesmo texto vai dizer que nós temos a unção, que o Espírito Santo é esta unção. Então nele é cumprida esta promessa, pela sua iluminação, evidentemente nos salvos, naqueles que foram ungidos, selados, marcados como propriedade de Deus pela presença permanente do Espírito Santo. Veja um texto de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, acho que são uns textos tão especiais para esta verdade. 1 Coríntios 2, verso 9.
1 Coríntios 2, verso 9. Vamos lá. Diz assim o texto sagrado: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o temem, ou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ou perscruta, todas as coisas, até as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Texto, maravilhoso para nós, 9 e 10 especialmente, foi revelado, foi nos dado, foi revelado pelo seu Espírito Santo. E o último texto dentro deste item, desta questão da iluminação ainda, você lembra em Lucas 24, verso 27 em diante, que Jesus Cristo, no caminho de Emaús com seus 2 discípulos, apareceu a eles, e então a Bíblia diz que lhes abriu o coração para que eles entendessem as Escrituras, para que eles compreendessem as Escrituras. Isso está em Lucas 24, versos 27 até o 32, e depois o versículo de número 45. Então é um texto tão especial para falar que o próprio Jesus Cristo abriu a mente para que eles entendessem. Está Lucas 24, começa no versículo de número 27, Jesus diz que vai narrando que ele falou de Moisés, de todos os profetas, ele explicou as Escrituras, e quando chega no versículo 45 diz: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. É assim, não há uma revelação que está faltando ser revelada, ou como dizem, uma verdade adicional. Toda a verdade está em nossas mãos, na minha e na sua. Esta é as Escrituras Sagradas, a vera palavra de Deus. A vera palavra de Deus, a verdadeira palavra do Senhor está em nossas mãos. E o Espírito Santo ilumina a verdade já revelada para nós a compreendermos, como o próprio Jesus Cristo fez com os seus discípulos no caminho de Emaús, porque ele leu, diz, desde Moisés, os profetas, e foi abrindo a mente deles para entender que Moisés e os profetas, como diz no outro lugar, os salmos, tudo falava sobre ele. E ele abriu a mente para que eles entendessem e compreendessem. Bem, assim é que trabalha o Espírito Santo. Então ele nos guia a toda a verdade pela sua iluminação em nossa mente. Algo imprescindível, Por isso todo salvo, ao crer em Cristo, receber Ele como Salvador, recebe o seu Espírito para que a sua mente possa compreender a verdade de Deus e assim possa viver fielmente para o Senhor. Meu querido, Deus te abençoe. Esperamos que a revisão geral de tudo até aqui que estudamos, nessas 3 lições que vimos sobre reconhecendo o valor da palavra de Deus para uma vida de serviço ao Senhor, o valor das Escrituras, as Escrituras na vida dos santos e as Escrituras como a nossa única regra de fé, Não somos racionalistas nem místicos, e menos ainda podemos dizer que a nossa igreja, que a igreja detém a autoridade sobre a verdade. Não, a autoridade é a Bíblia, por isso ela é a nossa única regra de fé, prática, padrão para guiar e orientar a nossa vida e a nossa caminhada com Deus. Senhor te abençoe. Até a nossa próxima escola bíblica dominical, continuando a estudar o valor da Escritura em nossas vidas, para
prestarmos um serviço fiel ao nosso Deus. Deus te abençoe. Até lá.